Indo direto ao ponto, nós precisamos focar nas ferramentas microscópicas da leitura e iniciar a nossa análise crítica. O textual enfraquece a compreensão de como a forma da escrita dita suas próprias regras de leitura. Esse é um ponto que salta aos olhos logo de cara. Exato. Ao examinar o documento, fica claro que o contexto, que está posicionado logo lá no ponto 1, e o gênero textual, que foi meio que relegado ao ponto 9, são tratados como categorias distantes. Como se operassem de maneira quase independente, né? Isso. E a fraqueza fundamental aqui reside nessa ilusão de que são etapas isoladas. Sabe, ao espaçar esses dois conceitos críticos, o autor perde a oportunidade de demonstrar ao leitor que é virtualmente impossível definir o contexto literário sem antes identificar o gênero da obra. Sim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Tentando me colocar no lugar de quem escreveu o material, eu suspeito que o autor separou o ponto 1 do ponto 9 porque estava raciocinando de uma forma estritamente linear e cronológica. Faz sentido, é a forma como muita gente aprende. Né? A lógica intuitiva para muitos estudantes parece ser a de que primeiro olho para as palavras imediatamente ao redor do meu versículo, depois entendo a gramática, aí mapeio o contexto histórico daquele parágrafo e, só depois, como uma espécie de bônus de erudição, eu me preocupo em classificar o tipo de livro que estou lendo. E aí que está o problema. Exatamente, porque o problema é que a hermenêutica saudável exige que você inverta essa ordem de operações, não é? Exige. Essa inversão é inegociável, porque o gênero não é um detalhe acessório que você vê depois. Ele é o próprio solo onde o contexto cresce e ganha significado. Nossa, essa é uma ótima imagem. Sim, pensa comigo, se o leitor tentar aplicar uma análise rigorosa de contexto histórico e gramatical a um salmo de lamento, ignorando que a poesia hebraica opera com engrenagens emocionais, paralelismos e metáforas completamente diferentes das de uma crônica histórica tipo as que a gente encontra no livro de Reis, os resultados vão ser catastróficos. Vão mesmo, porque as regras do jogo mudam dependendo de onde você pisa. Isso, o texto sugere que você pode estabelecer o contexto apenas olhando para os versículos adjacentes. Mas os versículos adjacentes de um poema não funcionam com a mesma relação de causa e efeito dos versículos adjacentes de uma narrativa militar, entende? Entendo perfeitamente. Para tentar ilustrar quão vital é essa ordem de operações, eu estava pensando em uma experiência de leitura diária, bem fora da teologia. Ah, manda ver, eu adoro essas analogias. Tenta ler a Bíblia estabelecendo primeiro o contexto gramatical, mas ignorando o gênero textual preliminar, seria como pegar um contrato comercial de locação de imóveis e tentar ler com a mesma cadência, entonação e expectativa emocional de quem lê uma carta de amor apaixonada. Nossa, que desastre seria. Pois é. Você pode até ser um leitor diligente. Você pode compreender perfeitamente o vocabulário e entender que a cláusula 3 se conecta logicamente com a cláusula 4. Que seria o seu contexto imediato ali. Exatamente, formando o contexto imediato. Mas a sua intenção, a sua aplicação e a sua resposta interna a esse texto estarão irremediavelmente corrompidas. Quer dizer, sem a lente prévia do gênero, você estaria chorando copiosamente por causa de uma cláusula de rescisão de multa. Olha, essa imagem do contrato lido como carta de amor captura o mecanismo exato do hermenêutico. É muito visual. A forma literária determina a função do texto. Com certeza. E como o autor pode resolver essa questão estrutural no material? Bom, a sugestão de melhoria é bem direta, na verdade. O autor precisa unificar, ou pelo menos criar uma ponte explícita e inquebrável entre essas duas orientações. O documento deve argumentar que reconhecer o gênero não é um nono passo, é o primeiro filtro necessário para estabelecer o verdadeiro contexto. E o interessante é que ele já tem os ingredientes lá, né? Exato. O próprio texto submetido possui os ingredientes perfeitos para provar isso na prática, caso esses exemplos não estivessem tão isolados uns dos outros. Você está se referindo àqueles textos bíblicos que o autor já selecionou para ilustrar cada ponto individualmente, certo? Isso mesmo. Lá no ponto 1, o texto utiliza Miqueias capítulo 4, versículo 10, onde se lê:
sofre dores e esforça-te, para ilustrar a importância do contexto literário. Sim, eu lembro dessa parte. O autor explica corretamente que, sem ler o que vem antes ou depois, alguém poderia usar isso como uma frase de motivação pessoal, quando, na verdade, era uma profecia sobre o exílio babilônico e a futura redenção de Judá. Esse é um uso sólido de contexto. Muito sólido. Mas como a gente amarra isso com o gênero? Então, o que aconteceria se o autor trouxesse os exemplos de gênero textual que ele já colocou no ponto 9 e o justapusesse a Miqueias logo na primeira página do material? Nós teríamos um choque de realidade sobre como as regras mudam dependendo do terreno textual. Exatamente. A justaposição mostraria o mecanismo em funcionamento. O texto poderia colocar lado a lado o mandamento universal de Deuteronômio 5:19, não furtarás, e o provérbio de Provérbios 10:27, que declara que o temor do Senhor prolonga os dias. São coisas completamente diferentes. Sim, e mostrar ao leitor que ler o mandamento de Deuteronômio exige uma lente contextual diferente de Provérbios é o núcleo da hermenêutica. Porque Deuteronômio é uma lei, certo? Exato. O mandamento em Deuteronômio é uma lei absoluta, parte do pacto mosaico. O provérbio, por força absoluta do seu gênero literário de sabedoria poética, é uma observação empírica e geral de como a vida sob a soberania de Deus costuma funcionar na média das situações humanas. É uma observação geral, claro. Não é, de forma alguma, uma promessa matemática condicional e inquebrável, e é aí que a falta de união dos pontos falha com o leitor. E sabe, é aqui que a mecânica da leitura atinge a realidade nua e crua da vida humana. Isso toca em uma questão pastoral extremamente profunda que o material poderia explorar para mostrar o porquê dessa regra importar tanto. Ah, sim. A implicação prática disso é imensa. Porque, veja bem, se nós não ensinarmos o leitor que a sabedoria proverbial opera em um gênero distinto da promessa pactual ou da lei absoluta, nós podemos acidentalmente fabricar crises de fé devastadoras. Sem dúvida alguma. Imagine um leitor cujo ente querido, uma pessoa profundamente devota e temente a Deus, falece tragicamente jovem devido a uma doença. Se esse leitor aplicar a Provérbios 10:27 apenas um contexto gramatical rigoroso de causa e efeito, ignorando a lente do gênero da literatura sapiencial. A conclusão dele vai ser terrível. Exato, a conclusão lógica e trágica que ele tirará do texto é a de que o seu ente querido, na verdade, não temia o Senhor o suficiente. Porque se o temor prolonga os dias e a pessoa morreu cedo, logo faltou temor. É muito triste ver isso acontecendo na prática. O gênero não é apenas uma formalidade acadêmica, sabe? O gênero protege a integridade da teologia e, simultaneamente, protege o coração humano de ser esmagado por interpretações indevidas. Essa ramificação pastoral que você trouxe ilustra perfeitamente por que manter o ponto 1 e o ponto 9 separados dilui a força do ensino. Porque parece só uma regra fria. Isso. Ao unificar esses pontos, o material ensina ao leitor a não ser apenas um caçador de palavras adjacentes, mas um investigador do ambiente literário. A pergunta principal muda de o que está escrito no versículo anterior para em que tipo de universo literário eu acabei de entrar. Muda a chave da leitura completamente. Muda. E quando o documento fizer essa alteração, ele deixará de ser apenas uma lista de conselhos bons e passará a ser um manual de navegação funcional. Excelente! Bom, o entendimento do gênero específico de um texto, como a gente viu na literatura de Provérbios, nos protege localmente, garantindo que não apliquemos regras de leitura erradas àquela página específica. Mas nós precisamos mudar um pouco a lente agora, né? Vamos afastar a câmera. Exatamente, porque isso não resolve o problema sistêmico de como diferentes livros separados por séculos de história interagem entre si. Se o livro de Provérbios nos dá as regras microscópicas de um poema, o que protege o leitor quando ele tenta conectar um provérbio isolado ou uma lei do Antigo Testamento a uma epístola teológica complexa de Paulo? É o nível macro. E é aí que a gente entra na segunda grande questão dessa nossa discussão. Sim.
É exatamente nessa transição do nível micro para o nível macro que a abordagem do documento revela suas fragilidades estruturais. A apresentação da estrutura doutrinária e narrativa da Bíblia carece de uma demonstração prática de como a interdependência entre seus diferentes livros atua como um escudo contra interpretações isoladas. Um escudo? Gostei disso. Sim, porque quando analisamos a espinha dorsal teológica desse guia, a gente percebe que o autor espalhou os conceitos que formam a macroestrutura bíblica em silos completamente distintos. E como exatamente essa fragmentação se manifesta ao longo da leitura do material? Eu notei algo, mas queria ouvir a sua visão sobre como isso afeta a leitura. Nós encontramos a chamada analogia da fé, que orienta o leitor a interpretar de acordo com a estrutura doutrinária geral, e ela está isolada no ponto 4. Verdade, ela parece bem solta ali. Logo em seguida, o princípio vital de que a Escritura interpreta a si mesma, conhecido como a analogia da Escritura, aparece de forma independente no ponto 5. Sim, como se fossem tópicos separados de uma lista de compras. Exato. E então, muito mais à frente, quase como uma reflexão final lá no ponto 10, o material instrui o leitor a manter em mente o desfecho glorioso da grande narrativa bíblica. Fica bem distante do resto. E ao pulverizar essas orientações fundamentais ao longo do texto, a macroestrutura canônica perde o seu peso gravitacional. Ela soa mais como uma série de conceitos teológicos abstratos do que como uma ferramenta de engenharia textual. O leitor acaba não vendo a conexão. Pois é, o leitor precisa entender de forma cristalina que a Bíblia possui um sistema de autoproteção construído em sua própria arquitetura. Ela não é uma biblioteca de 66 panfletos desconexos. Portanto, a sugestão tática para resolver essa fragilidade seria agrupar essas orientações. Juntar os pontos 4, 5 e 10 em uma grande e robusta seção focada inteiramente na estrutura canônica. Isso, fazer uma consolidação mesmo. A intenção é mostrar como a revelação progressiva funciona como uma via de mão dupla, onde a clareza ofuscante de certas estruturas e livros ilumina imediatamente as áreas mais obscuras e difíceis de outros. Nós precisamos sair da teoria de que os livros se conectam e partir para a demonstração da mecânica de como essa conexão opera. E para demonstrar essa mecânica na prática, a fusão desses pontos exige exemplos onde a interdependência canônica faça o trabalho pesado da interpretação. O texto não pode só dizer que eles se conectam. Tem que mostrar. O texto submetido já possui um lampejo excelente disso quando menciona, meio de passagem, que as epístolas do Novo Testamento pressupõem o alicerce histórico dos evangelhos. Sim, é um bom começo. Mas nós podemos ir muito mais fundo para mostrar como os autores bíblicos usavam a estrutura para validar seus argumentos. Se o autor fundir esse lampejo com o princípio do ponto 5, de que a Escritura interpreta a si mesma, ele pode usar a Carta aos Romanos como estudo de caso definitivo. Ah, com certeza! O apóstolo Paulo é indiscutivelmente o mestre em ancorar a teologia cristã na arquitetura do Antigo Testamento. Exatamente como ele faz no capítulo 4 de Romanos. Paulo não está apenas pescando versículos soltos do Antigo Testamento fora de contexto para criar uma nova religião. Não mesmo, ele é muito sistemático. Muito. Ele constrói todo o seu argumento sobre a justificação pela fé, baseando-se estritamente na linha do tempo canônica e arquitetônica do livro de Gênesis. O material pode explicar passo a passo como Paulo demonstra que Abraão foi justificado pela fé em Gênesis 15, muito antes de receber o mandamento da circuncisão, que só ocorre em Gênesis 17. A cronologia é a chave do argumento de Paulo aí. É a prova de fogo. Paulo utiliza a cronologia inerente da macroestrutura bíblica para desmantelar os argumentos legalistas de sua época, provando que a fé precede as obras cerimoniais. E isso é puramente estrutural. Sim. Mostrar essa engrenagem operando dá ao leitor uma ferramenta real de leitura, provando que remover a fundação estrutural do Antigo Testamento faria toda a teologia de Paulo desabar. Fascinante. Eu compreendo totalmente a força dessa demonstração interna da Escritura.
Mas, sendo bem honesto, eu tenho que confessar que estou genuinamente confuso com uma tensão que o próprio material cria. E preciso questionar a forma como o ponto 4 aborda essa macroestrutura. Ah, a questão dos credos, né? Eu percebi que você anotou isso. Sim, isso me deixou preocupado. O documento enfatiza fortemente o uso de credos e confissões de fé históricas como os guias seguros para entender a estrutura doutrinária da Bíblia. É uma ênfase bem marcante no texto. E pensa comigo, se nós estamos tentando ensinar um leitor comum, sem treinamento formal, a observar essas conexões temporais e literárias dentro da própria escritura, não corremos um risco imenso ao ancorar o método nos credos? É um risco real. Porque se eu disser ao leitor para interpretar a Bíblia através da lente das confissões, eu não estou essencialmente dizendo que ele é incapaz de confiar na própria leitura do texto sagrado sem um manual de regras externo? Nós não estaríamos acidentalmente ensinando o leitor a ler o catecismo em vez de ler o cânon? Nossa, essa é uma preocupação extremamente válida. Você identificou o ponto de ruptura exato onde uma hermenêutica saudável pode se transformar em um tradicionalismo rígido se a distinção não for delineada de maneira cirúrgica no texto. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito. O cânon bíblico, e apenas ele, deve ser posicionado como a voz final e a autoridade primária, a própria fonte da estrutura. O valor histórico dos credos e confissões é inegável, lógico, mas o material precisa reposicioná-los metodologicamente para que o leitor não coloque a carroça na frente dos bois. E como o autor poderia clarificar o papel desses documentos externos sem descartar a sabedoria histórica que eles carregam? Porque a gente não quer dizer que eles são inúteis. De jeito nenhum. Ao invés de apresentar as confissões como as regras primárias que o leitor deve impor ao texto, o autor poderia introduzir uma analogia visual clara. Tipo o quê? Algo como a relação entre um imponente edifício histórico e os andaimes usados ao seu redor. Os credos e confissões de fé funcionam exatamente como os andaimes na construção ou restauração de uma grande catedral. Certo, eles dão suporte. Isso. Os andaimes são vitais, eles fornecem plataformas seguras para que você não caia em abismos perigosos que, no nosso caso, representam as heresias históricas e os erros de interpretação que a Igreja já superou há muito tempo. Entendi, eles mantêm o leitor seguro. Os andaimes ajudam você a escalar as grandes alturas do pensamento teológico para enxergar de perto a arquitetura do edifício. É uma ótima visão. Mas ninguém constrói um andaime para ficar olhando para as tábuas do andaime. Exatamente. O objetivo do andaime é permitir que você aprecie, toque e compreenda os vitrais e as pedras da própria catedral. Essa é a essência do reposicionamento. O leitor precisa entender que as confissões são plataformas temporárias e auxiliares. Você utiliza essa estrutura de apoio para subir em segurança, mas a sua adoração, o seu foco e a sua leitura final estão fixados na beleza da escritura, não na estrutura metálica que te ajudou a chegar lá. Brilhante! Se o autor reestruturar os pontos sobre a macroestrutura para enfatizar essa dinâmica, ele protegerá o leitor do erro duplo de desprezar a sabedoria da Igreja e de elevar a tradição acima do texto sagrado. Exatamente. E ao reposicionar os credos como ferramentas auxiliares, a responsabilidade volta inteiramente para a capacidade da própria Bíblia de se autoexplicar. E isso muda radicalmente a experiência psicológica do leitor diante do texto. Tira um peso imenso das costas do leitor. Tira. Ele deixa de pensar, eu sou obrigado a fazer este versículo concordar com um documento teológico escrito no século XVII. E passa a pensar, eu vou utilizar este sumário teológico porque percebo que ele reflete de forma fidedigna e incrivelmente precisa a estrutura maravilhosa que a própria Escritura já me mostra. É uma libertação. A autointerpretação da Escritura é um princípio libertador, mas que precisa ser visto na prática, operando no texto sagrado. E para selar essa nova e unificada macroseção sobre a estrutura canônica, o material precisa fornecer um exemplo irrefutável do princípio de promessa e cumprimento. Mais um exemplo forte de estrutura, né? Qual você sugere? A melhor forma de mostrar o poder arquitetônico do cânon
é abordar um tema denso que gera ansiedade e confusão em novos leitores, tipo as minuciosas e repetitivas leis de sacrifícios de animais encontradas no livro de Levítico. Nossa, Levítico é sempre um desafio. Tentar extrair uma teologia prática ou uma aplicação devocional direta de Levítico, sem usar a macroestrutura bíblica, é quase como tentar montar um motor usando um manual de um avião. As peças não parecem se encaixar na vida cristã moderna. Não se encaixam de primeira, exatamente porque o leitor está observando apenas as sombras preparatórias. O material deve explicar a mecânica de como a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, foi inspirada justamente para ser a chave arquitetônica que desvenda esse problema. Hebreus é a lente para Levítico. Isso! O autor pode mostrar como Hebreus retroativamente ilumina o livro de Levítico, revelando que a repetição contínua dos sacrifícios demonstrava a sua própria insuficiência temporal. Ou seja, o sangue de touros e bodes não podiam perdoar pecados definitivamente. A estrutura prova a limitação. Exato! O Novo Testamento se volta para o Antigo para atuar como o ápice da estrutura, apontando para o sacrifício definitivo e singular de Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote. Quando o leitor visualiza como Hebreus refaz a leitura de Levítico, ele finalmente entende como a analogia da fé funciona não como uma imposição de regras mortas, mas como a revelação de um projeto arquitetônico divinamente coeso. Excelente. Bom, estamos caminhando para o fim da nossa análise de hoje, e é importante dizer que o trabalho original já possui uma base admirável de respeito pelas Sagradas Escrituras e estabelece salvaguardas cruciais contra o manuseio irresponsável do texto. Com certeza, a fundação está toda lá. Contudo, ao implementarmos essas mudanças na mecânica da leitura que discutimos, transformaremos este material de uma valiosa lista de conselhos para um verdadeiro manual tático de navegação hermenêutica. Para recapitularmos as ações fundamentais sugeridas nesta crítica, nós mapeamos duas grandes reestruturações focadas em conectar o que estava separado. Isso mesmo. A primeira grande correção é a fusão indispensável entre a identificação do gênero textual e o estabelecimento do contexto literário. O autor deve aproximar as orientações dos pontos 1 e 9, integrando-as em um único bloco de ensino inicial. A instrução central deve deixar claro que identificar o terreno literário em que se pisa, se é uma lei estrita, um provérbio de sabedoria empírica ou um lamento poético, é o primeiro filtro obrigatório. O gênero dita as regras de como o contexto adjacente deve ser lido e interpretado, protegendo tanto a doutrina quanto as expectativas emocionais do leitor. E a segunda grande correção é a consolidação da macroestrutura canônica como o principal sistema de segurança interna da Bíblia. Isso exige que o autor agrupe os conceitos de analogia da fé, interpretação cruzada e o desfecho da grande narrativa, que atualmente estão bem dispersos lá nos pontos 4, 5 e 10. Agrupando tudo em um núcleo forte. Exatamente, criando um único e formidável argumento estrutural. E, além disso, é essencial clarificar o papel dos credos, não como autoridades finais que ofuscam o texto, mas como os suportes de andaime seguros que auxiliam na contemplação da catedral da Escritura, utilizando exemplos concretos como a relação entre Romanos e Gênesis, ou Hebreus e Levítico, para provar como a Bíblia interpreta a si mesma na prática. Maravilhoso! Nós convidamos calorosamente o autor a revisitar seu rascunho com essas engrenagens em mente e submeter a versão revisada de seu documento para uma nova rodada de aprimoramento construtivo conosco. Será um imenso privilégio ver como esses ajustes farão a riqueza deste guia brilhar com um impacto muito mais assertivo na vida de cada estudante que tiver contato com ele. É verdade. Porque, no final das contas, nós não estamos tentando decifrar o manual de uma máquina esquecida. Estamos aprendendo a navegar por um ecossistema textual vivo, desenhado meticulosamente para revelar uma verdade muito maior do que nós mesmos. Fica aqui o nosso incentivo e até a nossa próxima análise. Até a próxima!